Urgente! Família de Maduro já fugiu da Venezuela e ele já deixou 3 aviões à disposição para também fugir, caso se confirme sua derrota nas urnas neste domingo. Preste bem atenção nesse vídeo aqui e me ajude a compartilhar o máximo nas redes sociais. Maduro não vai ter muita saída, né? Se ficar, vai ser preso. Se perder, né, essas eleições, se ficar, vai ser preso. Se fugir, vai ser preso. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Mas o que você tem de fresquinho aí para passar para a gente, Gerson? Então, olha só. Eu tinha essa informação já do que circulava aqui nos Estados Unidos, mas eu já confirmei também com pessoas que estão lá na Venezuela. Os filhos do Maduro já deixaram o país. Então, os 3 filhos da esposa e o filho biológico dele já deixaram a Venezuela. O Maduro tem 3 aviões que estão à disposição dele exclusivos. Esses aviões, ele já posicionou em alguns locais, já estão com combustível, tripulação pronta, e existem 3 possibilidades levantadas pelo Serviço de Inteligência aqui dos Estados Unidos. Primeira opção, óbvia, é aquela mais evidente, seria para Cuba, ele se refugiar em Cuba, mas isso não bate muito com o próprio estilo, né, dos ditadores, que não vão querer ficar em Cuba. Hoje, Cuba passa por uma pobreza muito grande e não creio que essa seja realmente a opção. A segunda, que foi levantada pelo Serviço de Inteligência, seria uma escala de algum tempo na República Dominicana. Também não creio muito, porque há muita presença dos Estados Unidos ali na República Dominicana. Então, qual é a opção vencedora que todos estão apostando? É que Maduro já deslocou, inclusive, grande parte de recursos para lá. Há quem fale em 3 bilhões de dólares que já foram mandados antecipadamente para a Turquia. Veja que a Venezuela é um dos poucos países da América do Sul, se não o único, que tem voo direto para Ankara. E, na verdade, já há alguns meses o Serviço de Inteligência já havia monitorado e rastreado a um envio de ouro da Venezuela para a Turquia, e os próprios líderes dessa Revolução Bolivariana, vários deles já transferiram recursos para a Turquia. Por que a Turquia? Porque a Turquia não tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Então, embora a Turquia seja um país europeu, esteja na OTAN, ela não integra a União Europeia, mas... Notícia urgente, hein? Na Venezuela, cidadãos desesperados para votar contra o regime de Nicolás Maduro estão alegadamente atravessando o lago Maracaibo depois de terem sido impedidos de entrar na fronteira. É muito importante a sua atenção e o seu compartilhamento. Preste bem atenção o que os patriotas da Venezuela estão fazendo para poder derrubar a ditadura de Maduro. Urgente! Lula avisou que iria conversar com Macron para acabarem com esse discurso atrasado que valoriza a pátria, família, costumes e religião. Os setores progressistas precisam se preparar para construir uma narrativa para acabar com esse discurso atrasado. Esse é o presidente do Brasil. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. Então o que é que nós temos que construir?
Isso eu tenho, inclusive, feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Então qual é o discurso da... Urgente após a pior abertura dos Jogos Olímpicos da história da França, com ataques aos cristãos, milhares se reúnem em Paris para louvar Cristo. Preste bem atenção aqui, me ajude a compartilhar. A informação urgente que está viralizando nesse exato momento nas redes sociais da Atena chama militantes do PSDB de vagabundos. A briga ocorreu na convenção do partido que formalizou sua candidatura à prefeitura de São Paulo. Teve que sair carregado. Preste bem atenção aqui. Urgente, Ana Paula, medalhista olímpica, detona a abertura das Olimpíadas com drag queens ridicularizando a Santa Ceia. Inclusão, essa tal inclusão, né? Nessa inclusão tem o ódio aos valores cristãos? Que inclusão é essa? Né? Um quadro tão sagrado para os cristãos, né? A Santa Ceia, os Jogos Olímpicos, eles sempre foram assim o terreno onde as pessoas se unem, esquecem suas diferenças, elevam o esporte como único elo de ligação entre povos, etnias, celebram as lutas, né, as dores, as lágrimas das derrotas, as vitórias, as glórias, né, superação. E diante dessas imagens que eu passei aqui antes do programa, eu estava olhando as imagens, parece um show de rock, não parece uma Olimpíada. Primeiro que saímos daquela aura olímpica, né, do estádio, das delegações entrando, do narrador chamando, delegação por delegação, suas cores sendo enaltecidas, sua bandeira, as pessoas bem vestidas, isso tudo num respeito à aura dos Jogos Olímpicos, à Carta Olímpica do Barão de Coubertin, um respeito a quem está assistindo, ao telespectador, um respeito aos atletas, um respeito a centenas de histórias incríveis que os Jogos Olímpicos escreve e que servem de inspiração para as pessoas, histórias de superação, atletas que vêm da pobreza, que ganham medalhas, alguns nem ganham medalhas, né? Mas existem imagens no inconsciente coletivo sobre Olimpíadas, como aquela corredora em 84, a Suíça, aquela que entrou cambaleando ali, aquela para completar a prova. E quando, né, ninguém podia encostar nela e ela cambaleando, e ela que entra num estádio assim ovacionando. E o povo gritando gol, 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 e ela cambaleando. Por favor, você que é mais jovem, procurem esse vídeo aí. 1984, essa corredora suíça na maratona, e quando ela cruza a linha ali,
ela desmaia, né? Literalmente ela desmaia nos braços dos médicos. Então tudo isso fica no imaginário que você traz para a sua vida, superação, né? E agora uma ode à feiura, uma cultura ao grotesco, aos valores judaico-cristãos, né? Os pilares sagrados da civilização ocidental, uma destruição. Você vê que é uma agenda de destruição da família, das tradições. Lamentável, lamentável essa abertura dos Jogos Olímpicos do começo ao fim. Primeiro por ter saído de um estádio olímpico, nunca aconteceu isso, nem durante a pandemia, né? Os Jogos de Tóquio foram adiados um ano, mas, né, tudo ficou no ambiente olímpico para essa ode a essa agenda de uma guerra. Urgente, Bolsonaro sai em defesa de Luciano Hang e diz que deu conselho após o dono do Avan ser condenado à prisão por chamar arquiteto de esquerdopata. Luciano, em uma das suas lojas, bote uma estátua de Che Guevara, aí convide esse arquiteto para inaugurar. Preste bem atenção aqui na fala do presidente. Mandar um recado pro Luciano Hang. Luciano, numa das suas lojas, quem sabe nessa aí de Canela, bote lá uma estátua do Che Guevara. E convide esse arquiteto para inaugurar. Jamais ele fará isso, né? Não, ironia, tô falando. Claro, ironia. Agora, esse arquiteto não tem o que fazer, pô? Era um direito dele fazer abaixo-assinado? E do Luciano é ignorar. Esquerdopata passou a ser palavrão. Vá morar em Cuba, ele devia ir para lá. Eu pagaria a passagem para ele ficar lá 30 dias, mas ganhando um salário médio cubano. Quem sabe ele vende logo que são essas pessoas, como é esse regime, ele para de provocar aqui o empresário que gera emprego, o empresário que, pelas minhas contas aqui... E todo mundo quer uma van na sua cidade, todo mundo quer estátua na sua cidade. O povo de Canela definiu que queria estátua Liberdade. São quase eu acho que tem direito a ter opinião. Se eu não me engano, ele gera de imposto por ano na casa dos 3 bilhões de reais. É o empresário que se tratar com respeito, que não precisa disso tudo. Imagina a dor de cabeça que ele tem administrando todas essas lojas. Ele não precisa disso tudo e está aqui investindo. Até nos problemas que tivemos aqui, lamentável, da enchente do Rio Grande do Sul, as lojas Avan que foram atingidas, ele continuou pagando, sabe todo mundo, não demitiu ninguém. É um empresário exemplar, que devia ser cortejado por todos, para ter mais gente com o espírito do Luciano, e não provocando ele dessa maneira. Agora, já é lamentável, no Papo Debates, agora é lamentável essa desembargadora e um desembargador, né, 2-1, reformar a decisão em primeira instância, que tinha sido arquivada, para condenar o Luciano Hang. Pelo amor de Deus. Que justiça é essa? E vai recorrer para o Supremo, né? Vai parar no Supremo. Eu não sei se isso vai para o STJ, eu acho que morre lá, né? Mas talvez ache uma brechinha para recorrer ao Supremo. Era uma vez uma Olimpíada na França e os franceses que prezam por liberdade, igualdade e fraternidade resolveram se posicionar contra a religião que mais oprime mulheres e homossexuais. O islamismo, que vem tomando conta da França e da Europa. Então eles representaram Maomé como uma mulher trans, gorda, não binária, vegana, índia, feminista. Eles enfrentaram o patriarcado e o fundamentalismo religioso islâmico. Então homens-bomba acabaram com as Olimpíadas na França. Fim. Porque não se trata de igualdade, liberdade e fraternidade em favor, por exemplo, de homossexuais que são jogados de prédios ou de mulheres que são tratadas como animais nos países muçulmanos. Trata-se de destruir o cristianismo. Urgente, Nicolas faz crítica à militância LGBT e que fez das Olimpíadas um local de zombaria com a fé cristã. Eu exijo respeito de todos, menos para os cristãos. Sou a favor de toda a diversidade, menos a de opinião. Eu obrigo que todos me tolerem, mas não tolero quem discorda de mim. Zombar de mim é crime, mas zombar da igreja é meu direito. Prazer, militância LGBT. Eu exijo respeito. Vou completar aqui para vocês, exclusivo, o presidente Bolsonaro critica o governo Lula e comenta as falas de Maduro sobre aquilo lá. Quando Maduro fala das é uma crítica construtiva. Mas quando eu falo, é crime. Preste bem atenção aqui. Não teríamos tantos problemas assim. E nós devemos aprender
de preferência com o erro dos outros. E nós temos um grande exemplo aqui na América do Sul, que é a Venezuela. Até o Maduro agora deu um passinho para a direita. Eu até o chamei de my friend. Celso Amorim também falou o que o Maduro disse, foi apenas uma crítica construtiva. Olha, quando ele fala é uma crítica, quando eu falo é crime. E eu sempre estive no meu direito de apresentar proposta no parlamento. Mas hoje aqui é um dia especial para Porto Alegre. Está tendo um casamento político para continuar à frente da prefeitura por mais 4 anos, o nosso prefeito Sebastião Melo. Eu fico imaginando como é que está o coração. Você é veterinária? Minha médica, dessa jovem Betina que hoje se apresenta para a política. Eu quero cumprimentá-la, que sei que foi uma decisão bastante difícil para você. Nem tudo são flores. Você terá muitos espinhos pela frente. Mas bote na sua cabeça, esse sacrifício é por vocês de Porto Alegre. É continuar o trabalho do prefeito Melo, que enfrentou dificuldades também aqui, com essa catástrofe que se abateu sobre todo o Rio Grande do Sul. Que nós, do restante do Brasil, estamos solidários a vocês. Eu queria ter o poder da caneta para colaborar pela reconstrução desse grande estado, Rio Grande do Sul. Até porque o mundo passou por uma pandemia e quis o destino que caísse no meu mandato buscar soluções para isso. Fizemos a nossa parte. Ouso dizer que não errei nenhuma observação sobre a Covid. Principalmente respeitando aqueles que devem estar na vanguarda da solução desse problema, que é a classe médica do Brasil. O médico, mais que o direito, ele tem o dever de salvar vidas ou minorar as dores do seu paciente. Por vezes, a mesma coisa acontece quem está à frente de uma prefeitura. É buscar gerir da melhor maneira possível o seu orçamento. E nenhum prefeito, nenhum governador ou nenhum presidente pode dar mais do que tira de vocês. Por isso, o nosso governo foi marcado como o único da história do Brasil que reduziu a carga tributária. No momento de crise no mundo, um final de pandemia e uma guerra lá fora, onde os preços explodiram no mundo todo, em especial os combustíveis, com a ajuda do parlamento e não na canetada, nós zeramos impostos federais de combustíveis e botamos um teto no ICMS, que é o imposto estadual também dos combustíveis. Reduzimos em 1/3 o IPI de mais de 4 mil produtos. E também zeramos o imposto de importação de dezenas de outros. E acreditem, o Brasil passou a arrecadar mais mês a mês. Quando a carga tributária é escorchante, como temos nessa proposta de reforma tributária agora, se ela for aprovada no Senado, parte daqueles que produzem terão 2 alternativas: quebrar ou sonegar. E sei que vocês não querem isso. Eu espero que o Senado corrija mais ainda essa proposta que começou na Câmara. Nós tivemos uma participação especial nisso. Não dá para votar essa reforma tributária do PT. Até eu sempre tive como lema, ao longo de 28 anos de deputado federal, quando tinha dúvida, olhava o painel. Se o PT votava assim, eu votava não. Não tem como dar certo
pessoas que estão na política pelo poder e não por servir. E nós queremos, obviamente, em todo o Brasil, temos bons prefeitos pelo Brasil, temos excelentes prefeitos pelo Brasil, mas nós queremos que cada vez mais esses prefeitos entendam o que o povo quer antes e, em especial, após as eleições. Ninguém tem o que o Brasil tem. Sob qualquer ponto de vista, sob qualquer ângulo, onde erramos nas escolhas. Um casal é a célula da sociedade. Um casal que se juntou por outras conveniências, que não seja o amor, tem tudo para não dar certo. E quando duas pessoas se unem para fazer política, se não for para servir o seu próximo, não tem como dar certo também. Pode ter certeza. Eu tenho certeza que o Melo, a Betina, uma vez reeleito e eleita, vão passar momentos difíceis. Não há demérito para ninguém chorar. Quantas vezes eu chorei naquela imensidão da presidência da República, por incompreensão de alguns e por ingratidão de outros. Mas essa oportunidade que eu tive, que o Melo e a Betina estão tendo agora, não tem preço. Servir ao próximo. E a verdade, a tudo vence. E somente estamos aqui pela verdade e pelo futuro da nossa pátria e do nosso município. A todos vocês de Porto Alegre, vamos nos empenhar para que esse município não caia nas mãos da esquerda, porque todos passarão a sofrer ao longo de 4 anos. O socialismo, o comunismo não deu certo em nenhum lugar do mundo, e não seria Porto Alegre que daria certo. Acredito nessa dupla de pessoas que já têm uma experiência, uma na política, outra na vida profissional, servindo ao Exército Brasileiro do Sul também. Vamos em frente, vai dar certo, acreditamos no Brasil e acreditamos no seu povo. Muito obrigado, Porto Alegre. E agora, minha gente, eu quero ver todo mundo com as luzes dos celulares acesas agora. Todo mundo acendendo as luzes dos celulares e emanando essa... Meus amigos, preste bem atenção na informação, então, que está repercutindo no dia de hoje e me ajude a compartilhar. Urgente, Venezuela fecha fronteiras e impede a entrada de presidentes. O presidente do Panamá, José Raul Mulino, afirmou que um avião com ex-presidentes latino-americanos que iriam para a Venezuela como observadores da eleição de domingo no país não pôde decolar, por conta de um bloqueio do espaço aéreo venezuelano. Na semana passada, a Venezuela emitiu um decreto fechando movimentos de fronteira por terra, ar e mar a partir da meia-noite de sexta-feira. O governo disse que a medida foi tomada para manter a segurança e proteger a eleição presidencial, no qual o ditador Nicolás Maduro busca o 3º mandato. Entre os passageiros do avião estavam ex-presidentes, incluindo Meira, do Panamá, e Vicente Fox, do México. A aeronave não teve permissão para decolar de Tucumã enquanto eles permanecem a bordo, afirmou Mulino na plataforma X. Nicolás Maduro fez com que os voos da Copa com direção a Caracas e a Venezuela fossem suspensos, disse Fox em um vídeo gravado no aeroporto de Tucumã, depois de deixar o avião. O Ministério da Informação da Venezuela e a Copa Airlines não se manifestaram sobre o assunto. O Ministério das Relações Exteriores do Panamá convocou a representante diplomática da Venezuela do país, disse o chanceler panamento Javier Martinez no X. E uma postagem separada, Martinez acha que o ministro de Transportes venezuelano nos assegura que a partir de agora não haverá impedimento para que voos da Copa em ambas as direções. Nessa semana, o ex-presidente argentino Alberto Fernandes e o Tribunal Superior Eleitoral TSE do Brasil desistiram
de atuar como observadores da eleição venezuelana, alimentando preocupações sobre a lisura e a transparência do pleito. Maduro afirmou que a Venezuela detém o sistema eleitoral mais transparente do mundo. Aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.